absoluta. TVN. Minha querida e meu querido, que alegria! Que alegria poder estar com você nesta segunda-feira, dia 15 de agosto. Quem me conhece sabe, faltam apenas 12 dias para quê, gente? 12 dias para quê? Para o aniversário de Lúcia Bessa. Daqui a alguns dias, no dia 27 de agosto, estaremos completando aí um pouco mais de experiência. E tem algumas amigas que fazem um bolão para saber quantos anos eu tenho. E eu digo, eu sou atemporal. Além de atemporal, eu sou intempestiva. Portanto, continue fazendo o bolão de vocês aí para ver quem acerta quantos anos Lúcia Bessa tem. Bom, e nós tivemos esse mês, estamos tendo, que é o Agosto Lilás, uma celebração de uma das datas mais importantes para a vida de todas nós mulheres. A Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, completa 16 anos de vigência. Essa lei que veio dizer, para mim e para você, que nós não precisamos mais viver sob o jugo da violência. Uma lei que veio dizer para mim e para você que as brigas acontecidas dentro do âmbito familiar é problema de saúde pública. É problema de polícia, é problema do Estado. Ela deixou de estar na esfera simplesmente doméstica para assumir outras esferas extremamente importantes e que o Estado assuma para si a responsabilidade de assegurar as nossas vidas. E nós, como eu disse da outra vez, podem ameaçar, podem retaliar, porque nós não nos calaremos. Não nos calaremos enquanto tiver uma mulher sofrendo. A nossa voz não se cala. Porque o que nós desejamos, o que nós exigimos, porque cidadão e cidadã não pede, nós exigimos, é viver em paz, livre de toda violência e de toda opressão. E esse é o seu Papo Bessa, o seu canal de denúncia, de informação e de muito acolhimento. E hoje, de modo muito particular, de muita informação. Eu estou me sentindo tão pequenininha nessa tela da TV, Martinha. A televisão está diminuindo a cada dia. Semana passada estava pequena, agora está menorzinha. Eu quase não estou me enxergando. E tem uma luz aqui piscando do meu olho. Isso é normal, Martinha? É assim, viu, gente? O programa ao vivo é assim mesmo. Ela tá impedindo até que eu abra os olhos. Que eu já estou aqui com um negócio. Como é que é o nome desse negócio aqui, gente? Cílios. Não, ou que a pessoa chama por aí, que eu não uso cílio. Eu uso um abanador nos olhos, entendeu? E está impedindo até de eu enxergar direito. Mas olha, gente, vocês se lembram que o ano passado nós iniciamos uma jornada. Nós, quem? A TVN Brasil e o Papo Bessa com Lúcia Bessa iniciou uma jornada chamada Queremos Você Eleita. Essa jornada é uma jornada extremamente importante, porque nós assumimos o compromisso de aumentar a voz feminina nos parlamentos. E hoje eu estou com 3 expoentes aqui. Estou com 3 mulheres que nós vamos conhecer essas mulheres. Nós vamos entender por que essas mulheres se colocaram numa disputa difícil, arenosa, injusta e desigual. Mas elas estão aqui. Você sabe por quê? É porque no DNA da gente tem algumas coisas que não existem no DNA do outro sexo. Muita coragem, muita força, resiliência. E, sobretudo, o sentimento de mudar o status quo. Isso é nosso. E nós estamos aqui com 3 mulheres brilhantes. E como eu prometi a vocês desde o ano passado, depois da homologação pela convenção, nós vamos pegar um pouquinho mais pesado aqui com essas moças. Sabe por quê? Porque eu, que não sou candidata, que sou uma cidadã, eu quero conhecer quem está se colocando à disposição para essa disputa político-partidária. Eu quero saber quem é a mulher que merece ser eu por ela representada. Porque basta ser mulher? Basta a gente olhar o nosso cenário político. Basta a gente dar uma olhadinha na nossa Câmara Legislativa, a Câmara Federal, o Senado Federal, para a gente entender que não basta ser mulher. Tem que ter aquela pegada, a pegada de nos representar com coragem, independência e responsabilidade. Eu quero já dar as boas-vindas aqui a essa
mulher belíssima, eu cheguei, ela estava sendo cuidada por outra mulher. E isso já me deixou, meu coração já acalentou. Porque o que nós fazemos é isso mesmo. Nós seguramos uma na mão da outra. Nós levantamos a outra. Nós queremos que a outra também esteja no lugar de evidência. Aquele ditadozinho ridículo de que mulher concorre com mulher, isso aí é um negocinho que foi criado, sabe como? Nessa sociedadezinha patriarcal aí, que diz que mulher não gosta de mulher, que mulher não ajuda a mulher. Nós amamos nós mesmas e todas as outras mulheres, e nós amamos política, e nós amamos servir a população do Distrito Federal e deste país. Cris, Coletivação PT, querida, seja muito bem-vinda ao nosso Papo à Beça. Oi, gente, boa noite, é um prazer enorme estar aqui. Eu estou muito feliz assim, de estar aqui com outras 3 mulheres potentes, né? Para a gente dar o nosso recado aqui. Muito obrigada, Lúcia. E estamos aqui para ouvir vocês e esclarecer tudo que vocês queiram saber sobre o nosso mandato coletivo, coletivação. Muito obrigada, Cris. Cris, agora não é mais agora ratificado, homologado pela convenção. Cris é candidata, deputada distrital pelo PT, Coletivação PT. Depois a gente vai entender mais o que é isso, tá? Isso. Muito bem. E também tem aqui do meu lado uma queridíssima, uma professora, belíssima, uma mulher que tem feito um trabalho excepcional, uma mulher que tem se unido a pessoas também muito bacanas, e eu tenho visto o seu crescimento, professora Jacira, porque Lúcia Bessa está de olho em todas e em todos. Muito boa noite, minha querida professora Jacira, esteja muito bem-vinda ao nosso Papo à Beça. Oi, Lúcia, que prazer estar aqui com você, essa mulher de coragem. Sempre segui a Lúcia, né, porque nós trabalhamos juntas contra o feminicídio, contra a violência doméstica, e gostaria muito de te agradecer pelo convite, por estar aqui hoje com você. Eu que agradeço você estar aqui, minha amiga. E eu tenho ali, gente, uma mulher que eu acho que ela está hoje aqui com 1,80 m. Essa moça tem uma história de superação incrível, eu espero que um dia todos e todas venham conhecer. Essa moça, uma colega advogada, que já enfrentou várias adversidades, mas essa moça, ela é resiliente, como todas nós. É uma mulher extremamente corajosa, é uma mulher que não se curva diante das dificuldades. Vocês estão sentindo aqui a pegada hoje, né? E o nome dela é Thay Evangelista. Thay, querida, seja muito bem-vinda ao nosso Papo à Beça. Muito obrigada, Lúcia. Nos conhecemos há muito tempo, né, na nossa casa OAB. Eu fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui com vocês e pela sua audiência, que é extremamente qualificada, e agradeço novamente o convite. Eu que agradeço a vocês, todas lindas, maravilhosas. Tá, e você pega o microfone e põe um pouquinho mais perto da sua boca, porque as pessoas estão ansiosas. As pessoas querem saber quem são vocês, não é? Nós temos aqui Thay Evangelista, distrital, Avante, Cris, Coletivação PT, distrital também, Jacira, Cidadania, meu partido, também do coração, não é? Então, todas 3 mulheres extremamente preparadas, porque é assim, né, gente? Para esse cenário adverso que se avizinha, ou melhor, né? Que já está aí, né? Já chegou. Tem que ter mulheres assim como vocês, preparadas, não é? Vamos lá, minha querida Cris. Cris, explica para nós, irmã. O que é esse negócio de coletivação, mandato coletivo? Explica pra gente. Eu, como eleitora, como é que eu sei? Como é que eu vou votar? Eu vou votar num conjunto? Vou votar... Como é isso, Cris? Conta pra gente. Então, nossa proposta é uma proposta... A gente sempre teve um trabalho, todo grupo, somos 6 co-candidatos. Todo grupo sempre teve um trabalho voltado para o movimento popular e muito coletivo, em cima de cooperativas de economia solidária, coletivos de produção, grupos de trabalho e cooperativas de habitação também. A gente trabalha com o movimento popular há muitos anos. E a gente pensou, olha, um mandato individual é muito legal, mas é individualista. Quem erra, se o deputado erra, ele erra sozinho, se acerta sozinho. E a gente propôs, olha, vamos juntar nossas forças, vamos ver qual é a nossa capacidade de fazer isso de uma forma mais democrática, mais participativa, mais mentes pensando. E aí nosso lema ficou assim, sempre é um mandato que vale por 6 e 1 mais 1 é sempre mais do que 2. Então a nossa ideia é coletivizar as propostas, as ideias e todo o trabalho legislativo.
Para tanto, a gente... Somos 6, são 4 mulheres e 2 homens. Como não é ainda oficializado isso pelo TSE, precisa ter uma representante. Eu espero que, em breve, o TSE consiga registrar os coletivos, mas precisa ter um representante. A representante, nesse caso, sou eu, Criso Coletivação, eu que vou representar esse coletivo e eu que vou aparecer na urna, né? Porque precisa aparecer o nome de alguém. Mas a ideia é, assim que entrarmos os 6, ganharmos o mesmo salário, isso é muito importante. Porque salário diferenciado traz hierarquia em si só, né? As pessoas começam a se sobressair mais do que as outras, porque o salário é maior ou menor. Então, todo mundo recebendo o mesmo salário e ali dividindo tudo, dividindo o poder, dividindo a ideia e etc. Mas eu estou com curiosidade aqui, Cris. Na urna, como é que vai ser? Vai ter o número da representante e aí a pessoa já vai saber que, ao votar nesta representante, vai votar em mais 7? Ou como é que vai ser? Não entendi ainda. Na campanha, a gente está falando muito do coletivação e vai ter, a partir de amanhã a gente pode divulgar, vai ter o nosso número. O número é o número do coletivação. Quando a pessoa apertar o nosso número ali na urna, vai aparecer a minha carinha escrito Cris do Coletivação. Como a gente fez toda a campanha falando de Cris do Coletivação, as pessoas vão saber que eu faço parte do coletivo Coletivação e vão saber que estão votando nas 6 pessoas. Agora, eu volto a insistir nisso para que isso seja massivamente publicizado, para que as pessoas possam conhecer isso, esse instituto, para que as pessoas possam votar sabendo, efetivamente, que votando em Cris, eu voto em Cris mais 7. É isso? Mais 5. São 6 pessoas no total. Cris mais 5. Cris mais 5. E lá, Cris, outra coisa. Há possibilidade de se discutir com o TSE, a possibilidade de se nominar as outras pessoas que fazem parte da coletivação ou não? Não, a gente tentou, mas não é possível. Assim, só é possível sair o nome de uma pessoa, por enquanto. Por enquanto. Mas isso aí, gente, o TSE daqui a pouco resolve esse negócio, né? Porque eu estava conversando com você antes da gente começar, que o mandato coletivo ele é muito pouco conhecido no Distrito Federal, mas Rio de Janeiro é conhecidíssimo, Minas Gerais, isso. São Paulo, então vários lugares do país, isso já virou usual. Isso. Então a gente precisa trazer essa motivação também para os eleitores e eleitoras, primeiro conhecimento. Né? A gente tem que conhecer primeiro tudo isso e depois nos sentimos motivadas a fazer a nossa escolha. Obrigada, Cris. Lúcia, deixa eu só dar uma dica aqui, rapidinho. Para as meninas começarem a pensar nisso nos seus partidos também, e em outros coletivos e tal. Essa proposta faz muito sentido aqui no DF. Porque aqui no DF, a gente, por causa da nossa configuração de distrito, a gente não tem vereadores e prefeitos. Então, as lideranças médias, elas ficam ou prestando serviço para deputados, ou ficam ali presos ali na sua comunidade, sem uma possibilidade de ascensão política. Porque qualquer um de nós poderia ser um vereador de alguma cidade, ou um prefeito, né? Então, aqui no Distrito Federal, ainda não chegou, mas faz muito mais sentido do que nos outros estados da federação. Realmente, com certeza. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Bom, eu conheço Tairane há muitos anos, às vezes em lados opostos na UAB, às vezes em lados, no mesmo lado, né? No mesmo lado politicamente falando, né? E nada disso nos impede de uma ter pela outra o respeito, a consideração, o afeto e o carinho, né? Então, nós temos que exercer isso, exercer a sororidade, a irmandade entre a gente, respeitando as nossas diferenças. Tairane, eu conheço você, soube que você tem uma veia partidária da UAB extremamente pulsante, mas, verdadeiramente, eu não conhecia esse seu lado político-partidário e eu estou muito feliz por isso. O que fez você, minha amada, se enveredar por esse caminho? Então, Lúcia, foi por conta das políticas públicas que eu fazia dentro da ordem, como a gente também trabalhou pela igualdade de gênero dentro da nossa instituição, que conseguimos no ano passado. Sim. Então, todas as OABs de todo o país eram obrigadas a colocar 50% de mulheres e 50% de homens, porque eram cotas de gênero. E todo o trabalho que eu fiz dentro da ordem ficava dentro da ordem.
E eu não conseguia transpor essa questão do jovem advogado, violência doméstica, pais em casa, igualdade de gênero na política. Isso a gente conseguiu fazer muito bem dentro da ordem. Só que eu precisava ultrapassar essa portão da ordem para a sociedade. E por isso que eu coloquei meu nome em voga para os partidos políticos. Fui chamada pelo Avante, exatamente por conta dessa minha veia pulsante dentro da OAB. Saí da ordem, que eu era conselheira seccional. Eu me desfiliei à OAB para manter a OAB apartidária. Então, foi uma decisão muito difícil, porque, querendo ou não, a OAB é minha casa, vai permanecer sendo minha casa, a casa de todos os advogados. Mas agora eu estou do outro lado, então eu preciso manter a OAB partidária. E eu quero muito fazer que tudo que eu conseguir fazer da OAB, com todas as mulheres como você, junto da OAB, passar para a nossa sociedade, que é o que você já faz, mas dentro da Câmara Legislativa, de uma forma mais efetiva, de uma forma mais enérgica e de uma forma mais concreta mesmo, como a gente conseguia fazer dentro da Ordem e fazer dentro da Câmara Legislativa para toda a nossa sociedade brasiliense. Excelente, excelente. Fico muito feliz. E eu não conhecia a Cris anteriormente, mas tanto Jacira quanto o Thay eu já conheço há muito tempo. E sabe, Cris, eu fico muito feliz quando eu vejo o crescimento das minhas amigas, né? Das pessoas com as quais a gente caminha. Então, vocês duas têm me surpreendido positivamente. E eu me sinto muito feliz por isso, não é? A gente que tem caminhado nas trincheiras da vida, né? Nas trincheiras da resistência da vida. E pela vida. Eu fico muito feliz quando eu vejo vocês duas preparadas e prontas. Minha querida professora Jacira, aquele trabalho belíssimo que você já faz, ela faz o trabalho de empoderamento, de valorização das mulheres, uma coisa impressionante, e que eu acompanho. Como é que foi esse surgimento, ou adoro essa palavra, essa insurreição para a vida político-partidária? Começou aos meus 15 anos de idade, né, quando eu consegui tirar minha mãe da violência doméstica e fui morar na Celândia, num barraco, e fui ser arrimo de família. A partir daí, dentro da igreja, né, no grupo de jovem, eu comecei a fazer já esse trabalho contra a violência doméstica. E aí fui crescendo, decidi, né, fazer todas as áreas de psicologia possível para poder trabalhar, né, psicanálise, neuro, a parte da psicologia, para que eu pudesse ajudar essas mulheres. E hoje, por incrível que pareça, quando eu te olho, você é uma grande referência para mim, sabe? E aí eu falo assim, quando eu te olho, eu falo assim, eu ainda vou chegar lá. Porque, gente, não é puxar saquismo, eu trabalho já com a nossa querida aqui, né, contra a violência doméstica há muito tempo. E eu amo a forma dela falar. Então, a cada dia, eu aprendo um pouco mais com ela. E eu aprendo com vocês, podem ter certeza disso. Obrigada, minha querida. Eu sou assim mesmo, né, gente? Vocês me conhecem, eu me emociono mesmo, né? Porque é muito difícil a gente chegar aqui, Cris. Para você estar aqui hoje, para o seu nome ter sido homologado no PT, que você sabe a disputa que é dentro do partido, não é? Vocês todas, eu vou falar um clichê, mas é verdade, vocês todas já são vencedoras, gente. Sabe, o fato de vocês terem chegado aonde vocês chegaram com todas as dificuldades, com todas as discriminações possíveis, dentro do próprio partido político, que é o ambiente hegemonicamente masculino, né? Então, não é fácil, não é fácil. Amada, nós temos, das 81 cadeiras do Senado, 12 ocupadas por mulheres. Do Senado Federal, dos 513 parlamentares, nós temos 77. E agora, gente, das 24 cadeiras da Câmara Legislativa, nós temos, atualmente, né, porque isso vai mudar, né? Isso vai mudar. E vocês farão parte dessa mudança. Nós temos 3 cadeiras apenas, assentadas por mulheres. Cris, se nós somos a maioria da população deste país, nós somos a maioria dos eleitores e eleitoras deste país, nós somos a maioria, inclusive, no Distrito Federal, amada, por que somos tão poucas na política? A gente costuma dizer assim, que a gente tem um trinômio, um triângulo de organização da sociedade, que é a opressão de mulheres, de raça e de classe.
Para o capitalismo se consolidar, ele precisava de um grupo que pudesse trabalhar por salário menores, recebendo menos, com menos direitos, para poder sustentar quem estava lá em cima ganhando mais. Então, o capitalismo se originou da exploração das mulheres, no gênero, e da raça dos negros e negras. Né? Então, para o capitalismo existir, alguém tem que ser explorado. E eles exploraram as mulheres e os negros e negras. E agora a gente, com o tempo, com a modernidade, com a tecnologia e com a formação, a gente vai rompendo isso, mas é um processo. É um processo de crescer culturalmente, de entender o nosso espaço na sociedade e de romper com toda a construção que fizeram para nós, né? Porque a construção da nossa sociedade é uma armadilha para as mulheres, né? A mulher não tem saco para disputar dentro do partido. A mulher tem segunda jornada, terceira jornada, porque filhos, casa para cuidar, além do seu trabalho, além da militância, né? Porque o homem faz a militância, chega em casa, a roupa dele está limpa e a comida está na mesa. A gente não, né? Então, é bem difícil, mas eu acredito que nós, mulheres trabalhadoras, temos o nosso espaço na política e lugar de mulher é onde ela quiser. Muito bem, cadê as palminhas aí, Matinho? Enquanto ele demora lá, a gente bate aqui. Olha, Cris, obrigada pela sua resposta. E eu... Adoro. Olha, gostei da amiga, é o seguinte. Tairane, a gente, o ano passado, escutou muito, e esse ano também, algumas coisas que têm acontecido no nosso Distrito Federal e que eu não me sinto nem um pouco orgulhosa, ao contrário, né? A palavra é outra, mas eu tô querendo ser mais paz e amor hoje aqui, em consideração a essas 3 meninas, então eu vou pegar um pouco mais leve. Mas é o seguinte, no ano passado e nesses 2 últimos anos, nós vivenciamos aí a pandemia e vários assuntos orbitando em torno de. Uma das coisas que nos envergonha é o engavatamento da CPI da pandemia, CPI da saúde, onde, neste governo, o secretário de saúde foi preso, né? E várias outras pessoas também, várias acusações gravíssimas. E nós esperávamos, verdadeiramente, que essa CPI se consolidasse. Infelizmente, ela não se consolidou. E você está pleiteando uma cadeira na Câmara Legislativa. E você se assentando ali, você vai discutir vários assuntos pertinentes a um tema semelhante a esse e outros temas áridos, né? E eu gostaria que você nos falasse o que você pensa a respeito desse engavatamento da CPI da pandemia. Essa questão da CPI da pandemia, como aconteceu nacionalmente, foi um absurdo, porque nós precisamos de uma transparência maior, tanto no governo estadual, no caso do GDF, quanto no governo federal. Então, sabemos o valor que foi gasto nas UTIs, que foi o que aconteceu no Distrito Federal. Num primeiro momento, fomos os exemplos. Só que, no decorrer da pandemia, que inclusive ainda não acabou, é bom sempre lembrar que a pandemia não acabou, e as pessoas não estão se vacinando. Até o momento de hoje, não somos mais exemplos. Nós achamos que virou só uma gripe, e está tudo bem, e é isso mesmo, a vida continua seguindo. Só que morreram mais de 600 mil pessoas em todo o país. Isso é uma quantidade muito, 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 muito surreal. Sendo que poderíamos ser o exemplo em vacina, poderíamos ser um exemplo no SUS, porque somos um exemplo mundial no SUS, poderíamos ser infinitas coisas, a não ser o negacionista do planeta Terra. E aqui no Distrito Federal, o fato do secretário de Saúde ter sido preso deveria ser um ponto principal da Câmara Legislativa, além de ter abrido a CPI, a CPI da Covid, ter investigado de forma mais séria, não só arquivar e deixar por isso mesmo, e não só por conta de
politicagem em si, mas uma forma de transparência mesmo para a sociedade. Olha, aconteceu isso, isso, isso e isso. O governo está certo, está errado? Não sabemos, porque está arquivado. Se estivesse aberto, a gente saberia o que acertou, o que errou, e como o governo do Distrito Federal poderia ter lidado de uma forma mais transparente para toda a sociedade em geral. E você falou uma coisa extremamente importante. A CPI é para apurar, não é? Não é um tribunal de exceção. É para apurar, né? O Instituto da Comissão Parlamentar de Inquérito, ou mista de inquérito, ela é para isso, é para a gente averiguar e apurar a responsabilidade do poder público em uma situação qualquer. Ali nós não estaríamos fazendo a condenação primeira sem uma prévia apuração e investigação, até porque a CPI não é para isso. A CPI não é para condenar, é para apurar. O que nós queríamos, e você colocou muito bem, era que isso fosse apurado, né? Que isso fosse investigado, e que a população pudesse entender e saber exatamente o que aconteceu nessa caixa preta da saúde do Distrito Federal. Obrigada, Tairane. Professora Jacira, ao contrário da CPI da saúde, nós tivemos a CPI que foi um sucesso em termos de apuração, um sucesso em termos de averiguação daquilo que era necessário, que foi a CPI do feminicídio. Foram 11 meses de trabalho, 509 laudas, né? Homens e mulheres ali em cima, para apurar a responsabilidade do Estado na morte das mulheres do Distrito Federal. E o que é importante que se diga é que o resultado da CPI é aquilo que nós três já sabíamos aqui. Nós três. Mas foi extremamente importante para ratificar aquilo que nós já sabíamos. E o que é que a gente sabe e que foi ratificado pela CPI? O Estado falha na proteção às mulheres do Distrito Federal. Dentre essas falhas, e você frisa isso muito bem, que você tem trabalhado no sentido de minimizar o quadro de violência doméstica contra as mulheres do Distrito Federal, várias recomendações, mais de 80 recomendações foram feitas a partir da CPI. E eu gostaria de saber de você, Jacira, se você sentiu, você que está ali na ponta, você sentiu alguma diferença a partir dessa CPI do feminicídio para as mulheres que sofrem violência doméstica no Distrito Federal? Não, infelizmente eu não senti. Eu que trabalho com as mulheres, eu não senti, porque o medo continua o mesmo. As pessoas não estão adequadas para tratar essas mulheres no momento que elas chegam para fazer uma denúncia. Eu ouço muita reclamação, né, de que medida protetiva não serve. Então, eu creio que a polícia, ela faz o trabalho dela, mas que as leis precisam ser efetivas. Enquanto as leis não forem efetivas realmente, a gente vai continuar, infelizmente, ouvindo, né, sempre nos jornais que tem mulheres morrendo e apanhando por aí. Gente, é uma coisa absurda. Em menos de 8 meses, no Distrito Federal, nós já tivemos 14. Eu vou repetir. Nós já tivemos 14 feminicídios. Eu acompanho em loco todo o desenrolar das investigações desses casos. E a gente percebe que a maioria dessas mulheres morreram porque disseram não. Aliás, disseram não ao relacionamento, e o homem, que eu não vou chamar de companheiro nem de marido, né? Porque para você ser companheiro e marido, tem algumas coisas aí que devem fazer parte desse conceito. E as pessoas que cometem feminicídio certamente estão longe de terem para si esses conceitos bons que são inerentes a essas palavras. E, Cris, o que é que eu posso esperar? Eu, Lúcia Bessa, e as pessoas que estão nos escutando, o que é que eu posso esperar da Cris e daquelas pessoas que vão compartilhar o mandato com vocês, a Câmara Legislativa, para minimizar esse quadro caótico e terrível de violência contra as mulheres no Distrito Federal? É uma situação muito complicada, muito delicada. Violência doméstica no Distrito Federal é muito alto, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que é preciso ter equipamento público, sabe, Jacira?
É preciso ter equipamento público para poder acolher essas mulheres, para que elas se sintam seguras para fazer a sua denúncia. Porque não adianta a gente fazer toda essa campanha de popularizar e estimular a denúncia se a mulher não vai ser protegida depois de denunciar. Na verdade, se a gente ficar dizendo para ela denunciar sem ela ter proteção, a gente está colocando a vida dela em risco. Né? Então, a gente precisa ter equipamento público, casas-abrigo, prontas para acolher essas mulheres que vão ter que, depois de fazer sua denúncia, ter que sair das suas casas. A gente precisa ter um projeto firme, decidido, de geração de trabalho e renda, para essas mulheres terem como se sustentar depois de fazerem suas denúncias e saírem de suas casas. Porque tem uma questão da dependência econômica que segura a mulher ao lado de homens violentos. Né? A gente fala muito de economia solidária porque a gente acha que através da economia solidária, através de grupos de trabalho, de cooperativas, as mulheres podem ter uma alternativa de geração de trabalho e renda. Então, a gente precisa falar de geração de trabalho e renda, de casas-abrigo. E, por último, a gente precisa falar de uma justiça eficaz. Porque o que acontece é que a medida protetiva, um monte de mulher que morre aí tem medida protetiva. Sim. Né, Jacira? Às vezes dentro da bolsa. Do bolso da calça. E ela é morta ali na rua do mesmo jeito, assim. Então, precisa ter uma justiça mais efetiva e uma vontade política de aumentar a proteção das mulheres, com as casas de mulheres brasileiras, com aumento de delegacia para as mulheres, porque as delegacias são pouquíssimas no Distrito Federal, e muitos homens atendendo nas casas, né, que não entendem o que é a violência contra as mulheres, e ter estrutura para isso, tudo. Excelente resposta, Cris. Tairane, foi feito um estudo também, né, pela Flaxo, né, e o Fórum Nacional de Segurança Pública, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que neste país a violência ela tem sexo, cor e faixa etária. Sexo feminino, a cor negra e a faixa etária é uma faixa etária jovem. Minha amada, o que eu posso esperar? O que a população do Distrito Federal pode esperar da nossa futura deputada distrital, Thay Evangelista, para minimizar o sofrimento das mulheres em situação de vulnerabilidade e violência doméstica aqui no Distrito Federal? Eu rechaço tudo que a Cris falou, que é exatamente isso que nós precisamos fazer, mas o ponto principal é a educação. Porque com a educação a gente consegue mudar absolutamente tudo. Enrijecer a lei pode ajudar um pouco, mas lá no judiciário. Antes de chegar no judiciário, a gente tem que estar dando algum tipo de acolhimento àquela mulher na ponta. Infelizmente, eu também fui vítima de violência doméstica, mas não como mulher, mas sim como filha. E até a gente entender que a gente passa por uma violência doméstica, é um absurdo, porque a gente primeiro passa pela violência psicológica, depois a gente passa pela violência física, econômica, emocional, e até a gente entender que a gente está nesse ciclo de violência, demora anos. Eu só fui entender que eu tinha um ciclo de violência atendendo outras mulheres vítimas de violência doméstica há mais de 5 anos depois. Então, a gente precisa mostrar para aquela família, aquelas pessoas que estão, independentemente da sua classe social, o que é violência doméstica. Então, explicar para as crianças na escola, de como fazer a denúncia. Tem incentivos dentro da Câmara Legislativa de canais de denúncia, palestras nas escolas, nas faculdades, no ambiente de trabalho, e explicando para as pessoas o que é violência doméstica. Porque a violência doméstica não é só contra a mulher, é contra o filho, é contra talvez uma mãe que mora junto, ou um pai que mora junto. É um ciclo vicioso, porque tem aquela questão da violência psicológica, vem a violência física, aí vem a denúncia e a lua de mel, porque a pessoa está com medo, normalmente o homem está com medo de ser denunciado e preso,
lua de mel, a mulher acredita no homem, aí começa novamente a violência psicológica, a violência física, a violência emocional, e é um ciclo que não se acaba. Então, a gente tem que ter projetos específicos para essas mulheres, que seria aumentar a Casa Mulher Brasileira, que aqui no Distrito Federal só tem 2, na Ceilândia e na Asa Norte. Não tem um efetivo muito qualificado, porque as pessoas não sabem como lidar com violência doméstica. Você chega na delegacia e acha que às vezes, porque a mulher está lá, porque não tem uma marca muito forte, ela só está aqui porque ela está querendo pensão do marido. E não é. Ou ela está ali ou ela tem medo de chegar na delegacia, porque é longe da sua residência. Como uma pessoa que mora em Planaltina, no Distrito Federal, vai chegar na Asa Norte para fazer uma denúncia, sendo que ela precisa de uma delegacia dentro daquela cidade. E naquela cidade não tem uma delegacia de mulher. Como uma pessoa que mora no sol nascente vai conseguir chegar numa delegacia, no ADEAN da vida, sendo que ela não sabe nem onde fica o ADEAN? Porque só a propaganda, ligue no 180, às vezes não resolve. Então, a gente precisa primeiro chegar naquela mulher, explicar o que ela vive, ou o que aquela sociedade vive, para que a gente consiga, como deputados, entender, praticamente um projeto de campo mesmo, uma pesquisa de campo, para entender como é que funciona aquela sociedade e como a gente pode diminuir tanto a violência doméstica dentro da casa da pessoa e como a gente consegue empoderar essas mulheres para ela não ter a dependência emocional, porque às vezes nem é financeira. Muitas vezes pode ser a emocional, que é a maior primordial. Porque aquela mulher ela vai ter a força de conseguir trabalhar, ou ela já trabalha, mas a dependência emocional é muito mais forte do que a financeira. Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa fazer no nosso Distrito Federal. Tá, querida, muito obrigada. Eu só gostaria de falar para você o seguinte, eu gostaria muitíssimo que nós tivéssemos 2 casas da mulher brasileira aqui no Distrito Federal, mas infelizmente nós só temos uma, que fica lá no centro de Ceilândia. A da Asa Norte, ela fechou, né? Ela fechou, ficou muito tempo fechada, nós ficamos aí muito tempo sem acessar os serviços que tinham ali dentro da Casa da Mulher Brasileira, que foi um dos melhores programas de combate à violência que já foi criado no governo da presidente Dilma, no programa Viver Sem Violência, e o programa era, cada unidade da federação tinha que ter uma Casa da Mulher Brasileira. Aí, não é? Como sempre acontece com as boas políticas neste país e no Distrito Federal, há uma descontinuidade, não é? Então, houve aí uma descontinuidade desse grande programa, que hoje tem um outro nome aí, né? Mulher Segura, alguma coisa. Bom, Jacira, minha querida, você que já faz esse trabalho, e você que também foi vítima de violência contra as mulheres, no seu âmbito familiar, a gente sabe que uma das portas, e a Cris falou isso, e a Tairane também falou, uma das portas para sair do ciclo da violência e romper essa violência execrável é a inserção, ou a reinserção da mulher no mercado de trabalho. Não é? Porque muitas dessas mulheres que sofrem essa violência sofrem a violência daquele que paga a conta, que paga o aluguel, que faz a comida. E muitas vezes elas não estão preparadas para o mercado de trabalho, ou é proibida de ir para o mercado de trabalho, sim. Sim, viu, companheiras, companheiros? Proibidas. Verdade. Ok? Proibidas. Muitas são proibidas. O agressor ou a agressora, se aqui nós estivermos falando de relação homoafetiva, muitas delas e muitos deles querem que o alvo da sua agressão fique ali, grudada nele, entendeu? Bom, é muita coisa para a gente falar. Mas, professora Jacira, me diga uma coisa. O que o seu mandato faria para fomentar a empregabilidade para as mulheres aqui no Distrito Federal? Olha, Lúcia, eu gostaria de parabenizar, né, a Cris e a nossa querida, que eu esqueci o nome? Thay. Isso, Thay. Vocês falaram muito bem, né? Eu creio, né, que a primeira coisa é educação, e por isso que a gente tem um projeto que se chama, eu sou coordenadora, Curta Maria, que é onde a gente conscientiza os jovens a não violência. Um beijo, Zezé! Isso, da Zezé. Inclusive você, né, já participou conosco, né, da Carta de Educação Anísio Teixeira. E, a partir daí, a gente ouve muitos relatos desses meninos, né, que eles não sabiam que viviam dentro da violência doméstica. Então, eu creio que nós, né, nós mulheres, que vamos entrar, que eu acredito que nós vamos entrar, viu, meninas? Vamos entrar, vamos falar positivamente, que nós vamos entrar dentro, né, da Câmara Legislativa, que nós temos a obrigação de ajudar essas mulheres, sim,
sim, fazendo projetos com os empresários de Brasília para que elas possam trabalhar e possam sustentar os seus filhos. E lembrando uma coisa, nós temos também que pensar no homem, porque o homem agressor, ele precisa ser também tratado. E a gente não tem esse tratamento 100% dentro das cadeias. Então, nós temos que pensar, sim, que a mulher tem que ficar livre e o homem preso. Então, é dessa forma que eu penso. Obrigada, Jacira. A gente, por incrível que pareça, está terminando o programa e eu preciso dar uma lidinha. Vocês mandaram os links aí que eu mandei para vocês? Mandei. Disparem os links. Sim. Rafael Júnior Siqueira, parabéns, professora Jacira. Exatamente, a legislação tem que ser efetiva. Dani Veronese, perfeita. Com a educação a gente muda tudo. O Marco disse, Jacira, Jacira. A torcida está aí boa. Né? Queridas, eu fico feliz em recebê-las aqui. E eu gostaria, nesse poucos minutos que nos restam, queria que vocês entendessem que do outro lado ali, nos assistindo agora ou depois, tem muitas mulheres que têm sonhos como os de vocês que estão se concretizando e espero verdadeiramente que se concretize. Mas muitas mulheres estão muito longe de onde vocês estão agora. Muitas mulheres que perderam a esperança, que não têm credibilidade mais nas instituições. Muitas mulheres que perderam, inclusive, a vontade de viver, porque vivem um processo de violência absoluta, todas aquelas tipificadas da Lei Maria da Penha, mas tantas outras, como a violência institucional também. Né? Então, eu gostaria que agora, nesse resto desses minutos que nós temos, que vocês falassem com essas mulheres, né? Que vocês dessem uma palavra de alento, de conforto, e asseverassem a essas mulheres que com Jacira vai ser diferente, com a Cris vai ser diferente, com a Thay vai ser diferente. Eu quero que eu comece por você, Cris. Eu quero chegar agora perto de você, mãe, mulher trabalhadora que está assistindo e nos ouvindo agora. Eu quero te dizer que a gente não pode perder a nossa fé na mudança. A gente não pode perder aquela chama que acende no nosso coração toda vez que a gente pensa que a gente quer ter uma vida melhor para os nossos filhos, para as nossas filhas, para os filhos das nossas amigas, para as gerações futuras. Para a gente ter crença na esperança, para a gente ter crença no futuro e na mudança, a gente precisa acreditar que é possível mudar. E acreditar que a política é feita desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Cada vez que você faz uma compra, cada vez que você entra num ônibus, cada vez que você conversa com alguém, cada vez que você termina o seu serviço e senta e toma aquele cafezinho, tudo isso é política. Então, eu estou ouvindo muito na rua uma coisa assim, eu não acredito mais em política. Não, nem vem falar de política, eu não acredito mais nisso, eu já acreditei demais. Eu te digo, mãe, mulher, profissional, trabalhadora, você precisa acreditar, porque tudo que você faz é política. E, através da política, a gente pode mudar a realidade desse Distrito Federal, que é um abismo tão grande de desigualdade. Vamos juntas, construirmos a coletividade e acreditar que 1 mais 1 é sempre mais do que 2 e a gente pode mudar a realidade do DF e do Brasil. Muito bem, Cris! Essa é Cris, da coletivação PT, candidata a deputada distrital. Tairane, o tempo é seu. Primeiro, você, mulher vítima de violência, respira. Respira. As nossas instituições, às vezes, dá aquela sensação que não está funcionando, mas ela funciona, há trancos e barrancos, mas funciona. Então, respira, calma. Sempre tem uma solução, sempre. Você não vai ser a única e você também pode ajudar outras mulheres que vivem da mesma forma. Calma. Vamos fazer uma forma de tentar não ficar doida, literalmente, porque... Essa é a palavra mesmo. Porque a violência doméstica realmente é muito complicado, porque a gente não sabe o que fazer, a gente só senta e acha que nada vai dar certo, mas vai. Calma. Procure a OAB, procure a Câmara Legislativa, procure a Delegacia de Polícia, me procure a Cris, a Lúcia,
A professora Jaciri, procure as mulheres que podem te ajudar. Eu estou aqui à disposição, a Cris está à disposição, a Lúcia Bessa está à disposição, também como a professora também está à disposição. Tenha calma que tudo vai dar certo. Eu espero de verdade que você saia desse ciclo de violência, você acredite em você mesma, você tenha vontade de acreditar em você, por você mesmo, depois pelos seus filhos e depois pela sociedade, mas primeiro por você. Lembre sempre, quando você está em um campo de risco, um bombeiro, por exemplo, em caso de incêndio, se a vida dele estiver em risco, ele não pode ir, porque é primeiro a vida dele para depois a vida da outra pessoa. Então, coloque a sua primeiro em lugar sempre. A sua vida em primeiro lugar sempre. E mantenha calma que tudo vai dar certo. Obrigada, Thay Evangelista, minha amiga querida Tairane. Foi um prazer enorme ter você aqui. E fecha esse bloco, professora Jacira. Eu venho falar para vocês, mulheres, que passaram por violência e que passam por violência, que a primeira coisa que você deve fazer é respirar. A partir do momento que você começa a ter consciência do que você está passando e que você respira, você consegue imaginar uma nova vida. Eu passei por fome, eu passei por preconceito de gênero e de cor, mas eu consegui, no momento que eu respirei, aos meus 15 anos de idade, e falei, mãe, você precisa sair dessa violência. Como eu consegui, como minha mãe conseguiu, você pode ter certeza que você também vai conseguir. E que tem uma rede de apoio aqui fora para te abraçar e para dizer que você pode. Você pode, sim, ser uma mulher livre, liberta e amada por todos e principalmente por Deus. Coisa linda! Essa é a minha querida professora Jacira, candidata a deputada distrital pelo Cidadania. E estamos chegando ao final, mas sem antes eu não posso deixar de falar da minha amiga querida Solange Santa Cruz, essa mulher que é nossa mestra. Ela disse, o melhor alento que se pode oferecer a uma mulher é apoiá-la. As candidatas nestas eleições devem se comprometer com políticas públicas que beneficiam as mulheres. E Dani Veronese diz, obrigada pelo apoio, Thay. Como é importante que as vozes poderosas e acalentadoras de mulheres como você no poder. Isso é lindo, gente! Palmas para essas mulheres maravilhosas. Muito obrigada pela presença de vocês. E olha, fiquemos atentas e vigilantes para todas as nossas mulheres, de modo particular, que se colocam a essa disputa político-partidária para que nós possamos verdadeiramente eleger mulheres. Mulheres que nos representam, e esse é o seu Papa Bessa, o seu canal de denúncia, de formação, de acolhimento, porque afinal de contas, o que nós queremos é viver. Mas o que nós exigimos é viver livre de toda violência, de toda opressão, de toda discriminação, de todo racismo, de toda lesbofobia, de toda transfobia, e com muito amor no coração. E um beijo, até a próxima segunda-feira com o seu Papa Bessa.